Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Todos preparados para a nossa segunda aula de matemática básica? Uhul, dá aquela animada na cadeira agora que a coisa vai começar! Vamos lá então. Agora a gente vai falar do quê? Vamos dar sequência às nossas operações básicas, falando de multiplicação e divisão de números inteiros, ok? Vamos lá, vamos começar então falando da operação de multiplicação. Quando você está multiplicando, vamos falar bastante de tabuada. Galera, tabuada é uma coisa que você já tem que ter aí meio que de cabeça, porque a gente vai usar bastante. Então, perguntas, né? Lembrando, a multiplicação, ela pode ser exibida por um vezes ou então simplesmente por um ponto. Eu comecei já com uma tabuada bem sacana, né? E aí, já respondeu? Quanto que é 7 vezes 8? E aí, lembrou? 7 vezes 8 vale 56. Coloquei o nosso resultadinho ali. Vai respondendo comigo que eu quero ver como é que você tá bom de continhas. Próxima conta, agora eu quero ver, hein? Quero ver. Menos 4 vezes 3. Cara, menos 4 vezes 3... dá quanto? Você respondeu que vale menos 12? Se você falou menos 12, acertou, né? Lembra que 4 vezes 3 é 12, e aí como tem um negativo ali, você coloca menos 12, tá? A gente já vai falar sobre essa regrinha de sinais. Terceiro exemplo, deixa eu ver como é que você tá. 7 vezes menos 3, quanto é? 7 vezes menos 3 vale menos 21. Coloquei o resultado, vamos conferindo, tá? E último exemplo, exemplo 4, que é menos 5 vezes menos 3. Deixa eu ver se você vai acertar. Caramba, menos 5 vezes menos 3. Você falou 15. Então o resultado vale 15. Quem falou assim, meu Deus, mas por que dá 15? Nós já vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria colocar aqui do lado duas regrinhas que eu queria que você preenchesse para mim. A multiplicação, ela funciona de um jeito um pouquinho diferente da soma e subtração, principalmente no que se refere à regra de sinais, galera. Regrinha de sinal é uma coisa que você tem que ficar ligada, e não é uma coisa para você decorar. Eu vou te explicar aqui o que acontece. Mas a ideia é que na multiplicação de números de sinais iguais, né, isso é, dois números positivos ou dois números negativos, né, que são o exemplo 1 e o exemplo 4, o resultado, ele sempre vai dar positivo, tá? Que é aquele mais com mais dá mais, e menos com menos não é menos com menos, tá? É menos multiplicado por menos. Quando você está se referindo à operação de multiplicação, dois números negativos, quando multiplicados, dão um número positivo. Então, ó, na multiplicação de números sinais iguais, multiplicam-se os números, e aí você usa a tabuada, obtendo-se um número de sinal positivo. Porque sempre que você multiplica números de sinais iguais, o resultado dá um número positivo. Diferente dessa outra frase, que ela fala assim, ó, na multiplicação de dois números de sinais opostos, isso é, quando um é positivo e o outro é negativo, você multiplica os números, tá? Então, multiplicam-se os números entre si, obtendo-se um número negativo. Então, quando você multiplica um número positivo por um número negativo, ou vice-versa, o resultado é obrigado a dar um número de sinal negativo. Tranquilo, galera? Beleza? Então, guarde essa regrinha de sinais. E aí, eu queria perguntar, né, dessa regra de sinais, por que raios um número negativo multiplicado por outro número negativo dá positivo? Algum dia isso fez sentido na sua cabeça? Você algum dia já descobriu por quê? Ah, professor, porque Deus quis assim. Eu até perguntei para minha professora de matemática e ela falou que é porque assim e deu. Gente, é porque, na verdade, eu vou até explicar para você. Esse conceito, ele é um conceito mais abstrato do que a questão de soma, que você lida com dívida e dinheiro. Mas você ainda assim pode usar. Deixa eu te dizer, ó. Só que para você entender o que está acontecendo, eu vou precisar usar duas situações. Uma coisa que nós podemos associar a positivos e negativos, a coisa mais óbvia, né? É dinheiro. Dinheiro, tecnicamente, pode ser positivo ou negativo. A ideia aqui é que positivo você tem um valor sobrando, né? Você tem saldo em conta, e quando a sua conta está no negativo, meu amigo, aí é perrengue, né? Aí é a dificuldade. Negativo significa dívida, ok? Então, uma situação que sinais podem ser utilizados é para mensurar dinheiro. Outra coisa que sinais podem medir, não é muito comum, tá? Mas aqui eu vou usar, é para medir tempo. Pessoal, como assim? Pode existir tempo negativo? Cara, tecnicamente sim. Eu vou te explicar aqui qual é a ideia, tá? Quando a gente usa um referencial para tempo de mais ou menos, a ideia
é que tempos positivos significam no futuro, tá? Daqui para frente. Enquanto tempos negativos significam coisas no passado, tá? Por exemplo, mais 2 significa daqui a 2 dias. Menos 2 significa 2 dias atrás. Então, como existem sentidos opostos ali, uma coisa que pode ser medida com mais e menos seria o tempo, ok? Aonde é que eu quero chegar? Eu queria que você prestasse bastante atenção nas cores que eu vou usar aqui, tá? Por que eu vou usar as cores? Porque olha só, se eu pedisse para você fazer mais 5, tá? Vezes mais 7. Todo mundo aqui sabe que 5 vezes 7 é igual a 35. É igual a positivo 35. Qual é a ideia aqui? Gente, olha para mim. O verdinho é tempo ou dinheiro? É dinheiro, tá? Dinheiro positivo quer dizer que você está ganhando, tá? Eu tô falando para ti assim, meu filho, se você ganhar 5 reais todo dia, tá? Se você ganhar 5 reais todos os dias, daqui a 7 dias, lembrando que azul para nós é o quê? É tempo, tá? Então, se você ganhar 5 reais por dia, daqui a 7 dias, você vai ter uma quantia de quê? 5 vezes 7 de 35. E você vai ter 35 reais positivo. Você ganhou esse dinheiro, ok? Agora, pensa um pouco diferente. Digamos que esse 5 aqui, ele não fosse positivo, ele fosse negativo. Ele fosse menos 10, tá? Ele é menos 10 vezes mais 3. Lembrando, é uma situação onde nós estamos relacionando o quê? Nós estamos relacionando dinheiro e tempo. Meu filho, olha para mim, olha para mim. Se eu tô perdendo 10 reais todos os dias, que negativo é perder dinheiro, né? Se eu tô perdendo 10 reais todos os dias, daqui a 3 dias, eu vou ter dinheiro sobrando em conta ou eu vou ter uma dívida? Eu vou ter uma dívida, tá? Então, eu vou ter uma dívida porque eu tô perdendo dinheiro ao longo desse tempo. Faz sentido? E eu perdi um total de quantos? Gente, 10 reais eu perco por dia. Daqui a 3 dias, eu vou ter perdido um total acumulado de 30. Então, você perdeu 30 reais nessa brincadeira. Então, essa regra de sinais, que ilustra que negativo vezes positivo dá negativo, tá? É para representar coisas do dia a dia, como uma situação dessas, para que a matemática faça sentido na vida real. Não é bonito? Ninguém inventou que negativo vezes positivo é negativo porque quis, tá? Agora, veja só. Prof, e o negativo com o negativo? Não tem problema, vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Menos 5 vezes menos 2. Nós sabemos, gente, e nós aprendemos que negativo vezes negativo dá positivo. Nesse caso, o resultado dá mais 10. E eu vou te explicar por quê, ó. Se você está numa situação onde você está perdendo 5 reais todos os dias, você está perdendo 5 reais todos os dias. 2 negativo, tá? É 2 dias para frente ou 2 dias para trás? Gente, 2 dias atrás, 2 dias antes, você teria mais dinheiro ou menos do que tem hoje? Você teria mais. Porque você está perdendo o seu dinheiro todos os dias. Então, 2 dias atrás, você tinha quantos reais de crédito que hoje não tem mais? 10 reais. Então, a ideia do mais 10 é para referir a quantia de dinheiro que você tinha nessa quantidade de tempo. Entendeu? Negativo vezes negativo, deu positivo. Essa explicação não é bacaninha? Talvez é uma coisa que você nunca tivesse visto, né? Mas que fica mais fácil para um dia. Eu acho que pelo menos um dia na sua vida, você tinha que ver alguma coisa que botasse sentido que menos vezes menos dá mais. Porque senão fica uma regra idiota. Matemática não é uma ciência de regras idiotas, galera. É uma coisa onde as coisas fazem sentido, tá? Então eu vou tentar, você vai notar, você vai me conhecer um pouquinho melhor, que eu gosto de tentar mostrar aos meus alunos ao longo das aulas de matemática o porquê das coisas. Tem porquês na matemática que são importantes. Que você, mas por que isso? E se o seu professor um dia disse que é porque Deus quis, ou não te explicou porquê, ele fez errado, tá? Então ao longo do nosso curso nós vamos aprender vários porquês e eu vou te explicando, ok? Agora, galera, nós vamos falar de algoritmo da multiplicação. Como que se faz para multiplicar 2 números inteiros? Por exemplo, eu preciso multiplicar 42 vezes 237. Deixa eu te lembrar só uma frasinha. Provavelmente, você deve lembrar de uma frase que fala o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto ou o resultado, dependendo de onde você aprendeu, você tem variações para essa frase. O que isso quer dizer? Que quando você está multiplicando 2 números,
tanto faz eu fazer 42 vezes 237 ou 237 vezes 42. O resultado tem que dar o mesmo. Só que a operação de multiplicação, o jeito que funciona o algoritmo da multiplicação, ele fica mais fácil, tá? Se você colocar um número que tem menos algarismos, menos dígitos, embaixo. Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, 237 vezes 42. O 42, como tinha menos dígitos, eu coloquei embaixo, tá? Professor, poderia colocar o 237 embaixo? Poderia, só que você vai ter mais trabalho, combinado? Agora, veja só, o que você vai fazer? Você vai multiplicar ordenadamente os números, só que só pela última casa. Então, vem comigo, ó. 7 vezes 2. Quando eu falo última casa, eu estou falando do algarismo das unidades desse carinha aqui de baixo, tá? Então, você vai focar nesse 2 primeiro, tá? Vem comigo, ó. 7 vezes 2. Cara, 7 vezes 2 é 14. Você já sabe, você assistiu a aula passada, que você não coloca 14. Você coloca só 4 aqui, né? Então, 7 vezes 2, 14, deu 4. E aí, esse 1 excedente, você passa para a próxima casa. Cuidado agora, tá? Tem gente que na hora de fazer a continha se perde aqui e faz o seguinte, ó. 3 mais 1, 4. E aí já multiplica 4 por aquilo. Gente, não é para fazer isso. Quem está multiplicando por 2 é o 3. Então, olha a continha, ó. 3 vezes 2 é 6, tá? E aí, mais aquele 1 que estava esperando lá em cima, aí sim, vai dar 7, ok? Então, 7 e 4. E por último, esse algarismo aqui, 2 vezes 2, deu 4. Então, 474. Tranquilo? Depois de multiplicar todos os algarismos do primeiro pelo 2, você vai ter que fazer o mesmo processo, só que agora pelo 4, galera. E agora, atenção numa coisa, ó. Deixa eu só apagar aqui para você não confundir, rapidinho esse cara, tá? Você vai apagar ali para poder multiplicar mais decentemente e vai fazer o seguinte, 7 vezes 4 é 28. Só que antes de você colocar o resultado aqui embaixo, aqui no final, na última casa, você tem que colocar alguma coisa. Eu lembro que a minha professora da escola mandava os alunos colocar um coração ou um asterisco, alguma coisa. Gente, não sei como é que você aprendeu, mas eu gosto hoje de colocar um 0, tá? Porque se é um cara que não vai fazer nada com aquele número, é na hora que você vai fazer, vai somar 0, tá? Então essa última casa aqui, ela tem que colocar 0. Eu já vou te explicar daqui a pouco por que é 0 e não outro número, tá? Ó, 7 vezes 4 é 28. Mais uma vez, você não coloca 28, você coloca só o 8. E aquele 2, que são as duas dezenas, vem para cá. Ok? Continua comigo. 3 vezes 4 é 12. Mais 2 deu 14. Então, você vai colocar 4 e vai passar esse 1 excedente para a próxima casa. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. E aí, você vai somar esses dois números. Tá? Você vai somar o resultado dessas duas coisas. O seu resultado final é assim que funciona o algoritmo da multiplicação, tá? Vai dar, olha só, 4 mais 0, 4, tá? 7 mais 8 dá 15, e aí mais uma vez, né, você não consegue colocar 15 aqui, então passa uma casa para cá. 4 mais 4 mais 1, você vai obter 9 aqui, tá? E 9 aqui também, porque 9 mais ninguém em cima. O resultado dessa continha vai dar 9.954, ok? Uma última coisa que eu queria te explicar é por que você tem que colocar 0 aqui no final. A ideia do 0, gente, é isso aqui, ó. Quando você faz 237 vezes 42, que era a continha que a gente estava fazendo, seria equivalente, veja se faz sentido isso para você, a multiplicar 237 vezes 40 mais 2. Todo mundo concorda que 42 é como se fosse 40 mais 2? Eu só meio que separei as casas dele. Então, veja só. A multiplicação, ela se baseia nessa separação. Porque o que você fez nessa continha foi multiplicar todos os 237 por 2. É como se você estivesse multiplicando primeiro pelo 2. E depois, você está multiplicando pelo 4, que seria o outro algarismo. Mas como ele está na casa das dezenas, ele não é 4, ele é 40... Esse 0 no final faz com que você tenha que colocar um 0 ali no final. Eu não sei se algum dia você já tinha se perguntado o real motivo de você ter que colocar um 0 ali no final, ou ter que deixar um espaço vazio. Depois coloca aí nos comentários da aula, o que você deixava? Você colocava 0? Ou você colocava asterisco, ou colocava uma florzinha, alguma coisa? Coloca aí nos comentários para eu saber da aula, hein? Beleza? Lembrou como é que se faz para multiplicar dois números? Tranquilo isso aqui? Galera, vamos de exercício. Você deve estar se perguntando, professor, isso cai? Gente, sim, isso cai.
e isso cai de maneira interpretativa. Vou treinar contigo mais uma vez o seu poder de interpretação, raça. Olha aqui para mim, olha só. Questãozinha do Enem 2018. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter as suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentados em um painel, como mostrado na figura. Então, olha lá, a máquina 1, ela leva 35 segundos para escanear, só que tem 5 pessoas na fila. Gente, a máquina 2, 25 segundos, só que leva menos tempo, mas você tem mais gente na fila. Tem que ver se há uma compensação. A pergunta é, um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto, no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir à máquina. A pergunta é, qual máquina ele deve escolher? Gente, a máquina que ele deve escolher é aquele que ele vai levar menos tempo. Então, o que você tem que fazer? Vamos pegar essa última aqui, ó. Gente, essa máquina, ela leva 20 segundos para escanear. Só que você tem 8 pessoas, é 20 segundos a cada pessoa. Então, se eu tenho 8 pessoas no total, eu vou levar 8 períodos de 20 segundos para escanear todas aquelas bagagens. Então, o tempo total vai ser de quê? 20 vezes 8. Então, eu vou até colocar aqui a continha, tá? Você vai fazer 20 vezes 8. Cara, essa conta, ela é bem fácil, né? Porque quanto é que é 2 vezes 8? Cara, 2 vezes 8 é 16. Aí, como você tem um zero no final, aqui vai dar 160. Então, a última máquina, ela vai ter um tempo total de espera de 160 segundos. Vamos lá, gente. Esse aqui tá fácil também, né? 40 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Aí tem um zero no final, 160 segundos. Então, por enquanto, o empate técnico entre máquina 4 e máquina 5. Deixa eu te ajudar aí, ó. Você pode multiplicar no seu cantinho, se você tem mais dificuldade, tudo bem, você pode até pausar o vídeo, mas aqui eu vou mais rápido. Gente, 22 vezes 7. 7 pessoas, cada uma espera 22 segundos. Olha só, 7 vezes 20 dá 140. Eu estou tentando fazer o algoritmo meio de cabeça, porque no Enem você vai precisar ter agilidade nas contas. 7 vezes 20 daria 140. E 7 vezes 2 daria 14. 140 mais 14 vai levar 154 segundos. Então essa máquina, opa, ela já está melhor que as outras, hein? Você já ia levar um pouquinho menos de tempo. Continua lá. Gente, 25 vezes 6. Essa continha aqui, 25 vezes 6, você vai fazer? Vai dar 150 segundos, tá? Então é só multiplicar aí. E essa última, 35 vezes 5. 35 vezes 5. O resultado vai dar 175 segundos. Ou seja, de todas as máquinas, era uma questão de multiplicação. Você multiplicava os valores entre si e acabou-se. Dentre todas as máquinas, aquela que iria proporcionar o menor tempo, tá? O menor tempo seria aquela que você levaria 150 segundos, ou seja, o ideal é que você escolhesse a máquina 2, gabarito oficial, letra B, de Brunei, de bonito. Ok, galera? Bonitinha a questão? Ó, fica ligado que no Enem sempre cai coisa assim, tá? E são aquelas questões que têm um grau de dificuldade menor. Não é uma questão difícil. Então, consequentemente, são questões com peso maior na prova, que você não pode se dar o luxo de errar, tá? E é o tipo de questão que você tem que ganhar tempo, né? Não tem aquela conta de média de 3 minutos por questão no Enem? Essa aqui é que você ganha um tempinho para fazer aquela que é mais demorada, ok? Então tá aí o nosso gabarito. Gente, vamos falar agora então da nossa operação de divisão, tá? Você falou como se multiplica e agora a gente vai ver como se divide. Para dividir dois números, vamos lá, vamos começar com continhas mais fáceis, tá? Quanto que é 16 dividido por 2? Me ajuda aí. Você vai dividir 16 balas para 2 crianças, vai obter um total de 8 balas a cada criança. Então 16 dividido por 2 dá 8. Continua comigo que nós vamos falar de sinal agora. Menos 6 dividido por 3, me ajuda aí. 6 dividido por 3 é 2, tá? Mas como é menos 6, você vai colocar aqui menos 2, ok? Continuamos. 15 dividido por menos 5. Moçada, 15 dividido por 5 é 3. Como você tem um número negativo ali, você coloca menos 3. E por último, menos 7 dividido por menos 7. Cara, lembra que um número, qualquer que seja ele, dividido por um igual a ele, o resultado vai dar igual a 1.
tá? Professor, não é menos 1 não, porque era negativo? Não, galera. A regra da divisão, no que se refere aos sinais, ela segue o mesmo padrão da multiplicação, né? Então, só completa aqui. Você vai notar até que a regra, para quem copiou aí no caderno, é quase igual à regra na multiplicação. Na divisão de números de sinais iguais, tá? Quando você divide números de sinais iguais, você dividem-se os números entre si, obtendo-se um número de sinal, gente, sinais iguais, mais com mais ou menos com menos, ambos resultados dão positivos. Então, obtendo sempre um número positivo. E na divisão de dois números de sinais opostos, isso é, quando um é positivo e o outro é negativo, você divide os números entre si, obtendo-se um número negativo. Tá? Então, quando se divide um positivo por um negativo, a regra de sinal da divisão segue o mesmo padrão da multiplicação no que se diz ao sinal. Ok? Galerinha, vamos treinar? Agora eu queria relembrar com você, porque eu sei, né, essas aulas, que são aulas introdutórias, elas são mais remember mesmo. Porque todo mundo na vida já aprendeu a fazer multiplicação. Tem coisa na matemática que eu sei que você nunca viu. Mas multiplicação, divisão, soma e subtração, independente de onde você estudou, né? Você aprendeu essas operações. A gente está aqui para dar uma pincelada em cada uma delas, aprender algumas coisas e cuidado com as pegadinhas. Olha só, primeiro exemplo, eu quero fazer 434 dividido por 7. Lembra que o algoritmo da divisão ele é um pouco diferente no que se refere à ordenação. Porque você faz o seguinte, ó, você coloca 434 e aí nós chamamos isso aqui de método da chave. Tá? Então você passa, ele chama de método da chave porque você passa uma chavezinha aqui, ok? Então você começa a dividir. Diferente de todas as outras, a divisão, você começa das casas iniciais, tá? Então você vai falar o seguinte, opa, vou pegar a primeira casinha, que é 4. Gente, você consegue dividir 4 por 7? Não, você não consegue. Então você pega um pouquinho mais, você pega 43, que aí já dá, né? 43 dá para dividir por 7? Pensa aí na tabuada do 7. Cara, que número que da tabuada do 7 tá próximo de 43? Cara, 42. E 42, guarde comigo, é 7 vezes 6. Então você vai colocar 6 aqui. Então coloque o cara que mais se aproxima de 43 na tabuada do 7. E aí você vai ver quanto que dessa multiplicação aqui, ó. 7 vezes 6 dá 42. E aí o que que nós fazemos? Nós diminuímos, tá, daquele carinha ali. 43 menos 42, te sobra um total de 1 unidade. Para continuar a sua divisão, você tem que ver as casas que aparecem mais à direita, para você abaixar na divisão, lembra? Então você abaixa o próximo número, que vai dar 4, ou seja, aqui agora você tem um total de 14, e 14 dividido por 7 dá 2. Gente, rapidinho, tá? Como 2 vezes 7 é 14, né, você vai subtrair, e o resultado vai sobrar um total de 0. Por enquanto, nessa aula, todas as divisões que a gente fizer vão dar um total de... vão restar 0, porque nós estamos falando de números inteiros por enquanto. Tá? Talvez nas outras aulas a gente tenha que lidar com esse resto aí, mas por enquanto a gente vai trabalhar com isso. Então, 434 dividido por 7 dá 62. Você está achando tranquila a aula até agora? De boa? Deixa eu te falar então. Se você está achando tranquilo, você vai pausar a aula agora, exatamente agora, e você sozinho, você e o seu papel, vai fazer essa conta para mim. E não vale calculadora, tá, galera? Pause o vídeo agora e faça. E depois você dá play para conferir o resultado. Porque agora, galera, eu vou pegar essa conta e eu vou destrinchar ela com vocês. E eu vou te dizer, tá? Na minha experiência como professor de pré-vestibular, eu faço a questão nas salas, tá? Isso no presencial, no online. Eu já vi nos comentários dessa aula também. E eu vou te dizer que metade das pessoas erra essa divisão, porque não está atenta e porque não se atenta a um detalhezinho que tem nela. A divisão, ela tem uma pegadinha que é a seguinte, ó. Eu vou pegar esse número, nota só, 2.675, e eu quero dividir ele por 25. Galera, vamos por partes aqui, tá? Presta atenção, que isso é uma dúvida que muita gente tem. Primeira coisa, você vai começar aqui, ó, 2, dá para dividir por 25? Não. Então, provavelmente, você pegou 26, tô certo? 26 dividido por 25 dá 1. E como 1 vezes 25 é 25, você vai fazer a diferença entre eles e vai sobrar 1, ok? Então até agora tá tranquilo. Aí para continuar a divisão, você abaixa a próxima casinha, que é o 7. Só que acontece um problema aqui, tá?
qual é o problema? 17, mesmo abaixando o 7, não dá para dividir por 25. E eu sei que você está falando, não, mas não tem problema, você abaixa o próximo cara, você abaixa o 5 aqui. E realmente você pode fazer isso, tá? Para continuar dividindo. Só que tem um problema, a maioria dos alunos esquece, tá? Esquece ou não sabe que você tem que colocar um 0 aqui. E colocar esse 0 é uma dificuldade de muita gente, porque as pessoas ficam na dúvida quando que tem que colocar esse bendito 0. A explicação, galera, é o seguinte, no algoritmo da divisão, você abaixa um cara de cada vez. Ó, você abaixou o 7, não foi? Fez a diferença, sobrou um, abaixou o 7, deu 17. 17 dá para dividir por 5? Cara, tecnicamente não, mas tecnicamente sim. Se você tem 17 balas para 25 crianças, quantas balas vai dar para cada criança? Nenhuma. Então a explicação do 0 é que você faz a divisão, esse resultado dá 0, e aí você vai para o próximo passo, que é abaixar o próximo número. Ou seja, quando dentro de uma divisão você é obrigado a baixar 2 números de uma vez só, tá? 2 caras seguidos para de fato conseguir dividir, você é obrigado a colocar um 0 ali, ok? Se você tivesse que baixar mais um número, mais um dígito para conseguir dividir, você colocaria outro 0. Todo dígito a mais vai se acrescentar um 0 a essa continha ali, ok? Gente, o resultado, 175 dividido por 25, esse é mais chato, mas vai dar 7, tá? Se você fizer aí, ó, 7 vezes 25, vai dar certinho 175. E aí você subtrai e o resultado dá 0. Ok? Então, qual é o resultado dessa divisão? O resultado da divisão dá 107. Coloca aí nos comentários. Seja sincero, tá? Se você tinha marcado 17 e depois percebeu o erro, ou se você tinha acertado, tinha colocado já 107 bola para frente. Coloca lá para eu saber depois, ok? Galerinha, agora que nós aprendemos a dividir, tá? Eu sou obrigado a fazer uma questão contigo que envolva como que isso aqui cai no vestibular. E para isso, eu peguei uma questãozinha do Enem de 2014. Veja só, olha que questão legal. Uma loja decide premiar seus clientes. Cada cliente receberá um dos 6 possíveis brindes disponíveis, conforme sua ordem de chegada na loja. Os brindes a serem distribuídos são uma bola, um chaveiro, uma caneta, um refrigerante, um sorvete e um CD. Nessa ordem, qual será que você ia querer ganhar? Um CD nem existe mais, né? O pessoal nem usa mais CD. Enfim, o primeiro cliente da loja recebe uma bola, o segundo recebe um chaveiro, tá? O terceiro uma caneta, o quarto recebe um refrigerante, o quinto um sorvete, o sexto recebe um CD. O sétimo, presta atenção, eram 6 brindes, recebe uma bola. Então você vê que ele faz os 6 prêmios e depois ele começa a repetir. Então a coisa vai começar a repetir de 6 em 6. Combinado? Gente, olha só. E assim sucessivamente, segundo a ordem dos brindes. A pergunta é, o milésimo cliente receberá como brinde um... Gente, como a coisa repete de 6 em 6, você não vai pensar nessa questão no dia da prova, ficar contando até chegar no 1000. Ah, professor, pera que eu vou lá no cantinho e escrevo, 1 por 1, no 1000 eu chego. Gente, você vai levar 1 milhão de anos. Então, qual é a minha dica? Como a coisa repete de 6 em 6, presta atenção. Como a coisa repete 6 em 6, você poderia pegar o 1000, que é a posição do seu cliente, e dividir por 6, para descobrir quantas vezes aquele repeteco se deu, né? Então você está descobrindo quantas vezes repetiu. Então vem comigo, ó, é uma questãozinha de divisão. Você notou que legal? Porque no momento que você lê a questão, não tem nada que indique que a questão é de divisão. E você só vai ter o lance da questão de divisão se algum dia você já viu algum professor fazendo esse lance, né? Dessas questões de repetição, ter que dividir pela quantidade repetida. Então vem comigo, ó. 10 dividido por 6 dá 1. E aí, como 1 vezes 6 é 6, você vai subtrair e vai sobrar 4 unidades. Aí você abaixa um 0. Gente, 40 dividido por 6 vai dar 6. Nota que 6 vezes 6, tabuada do 6 é 36. E aí sobrou 4 unidades de novo. Vou colocar aqui. Aí eu abaixei o último 0 e mais uma vez, 40 dividido por 6 dá 6, né? Como nós temos mais uma vez 36, você vai sobrar 4 unidades. Agora presta atenção, tá? Presta atenção. O que aconteceu aqui? Ah, mas você me falou que tinha que dar 0. Ok, não deu. Mas você tem que interpretar isso. O cliente de número 1000,
ele vai ver os prêmios serem dados aos seus clientes 166 vezes. Então a loja ela vai ter que repetir aquele ciclo 166 vezes. Só que numa divisão, como que se chama esse cara da divisão? Esse cara é o resto. Então quer dizer que além das repetições completas, aquele cara sobrou o resto 4. Então se sobrou o resto 4, ele vai ver terminar os prêmios de um ciclo e ele vai pegar o quarto prêmio que vai ser distribuído dentro daquele ciclo. Então você vai olhar para onde? Você vai olhar para o resto. Então resposta, aquele cliente vai receber o quarto prêmio que você tinha. O que você tinha que fazer? Volta na questão e lembra qual que era a ordem, né? Ó, o primeiro ganha uma bola, o segundo ganha um chaveiro, o terceiro uma caneta e o quarto recebe um refrigerante. Lembrando, se ele vai receber o quarto prêmio, ele vai receber um refrigerante. Nosso gabarito oficial marca letra C. Então, o que você tinha que fazer para resolver essa questão? Divisão. Efetuar a divisão entre aqueles números para entender como que aquele processo ele estava se dando ali. Curtiu a questãozinha, galera? É assim que esses vestibulares contextualizados vão cobrar essas informações de vocês. Ok? Ó, foi um prazer tê-los nessa aula. Um prazer que você está levando a matemática básica a sério, tá? E eu te espero, sabe onde? Na próxima aula, se acertou. Um beijo no coração de todos. Eu espero vocês na próxima aula. Tchau, gente!